Começamos o nosso segundo dia de congresso com Jaqueline Teixeira. Jaqueline é teóloga, cientista social e doutora em antropologia. É professora no Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Suas pesquisas se concentram nas áreas de gênero, raça, sexualidade e religião. Recebam no palco Jaqueline Teixeira. Quero começar, dizendo que é uma imensa honra poder ocupar esse espaço e poder falar com vocês. E dizer também que estar na IBAB, para mim, sempre me remete a uma sensação de que eu cheguei em casa. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, na verdade. Quero agradecer muito ao Ed, a Fernanda, a Silvia pelo convite. Estou muito feliz de poder falar com vocês algumas questões. Enfim, temos um desafio que a gente está encarando desde ontem, que é essa questão de realmente falar sobre essa ideia do não me envergonhe do Evangelho. E aí eu já começo dizendo, apesar de terem anunciado, e eu agradeço demais por essa apresentação tão generosa, mas apesar de já anunciarem de cara que eu sou teóloga, eu costumo dizer que eu sou uma antropóloga que fez teologia. Porque, na verdade, o meu olhar para a teologia é um olhar muito mais socioantropológico do que um olhar que necessariamente vai se debruçar sobre uma exegese, uma hermenêutica do texto bíblico e mesmo do próprio pensamento teológico. Então, eu estou sempre dando aquela puxadinha para a gente pensar as questões sociais que atravessam isso, né? Então, história, contexto, são questões muito importantes para mim. E pensei, então, de trazer essa questão para a gente falar do não me envergonhe do Evangelho e, consequentemente, falar do Evangelho, trazendo uma palavra, um conceito, que ele é muito importante para mim, que é a ideia de ambivalência. O Evangelho é ambivalente. E, para desenvolver um pouquinho, nesses 15 minutos, prometo, essa noção de ambivalência, eu vou tentar fazer um caminho em que eu estou transitando um pouquinho para a minha trajetória de vida. E começo falando da minha trajetória de vida porque eu entendo que a apresentação que foi feita, né, sobre mim ainda é muito distante do que de fato eu sou. E tem uma questão fundamental para a gente pensar quando a gente está pensando o Evangelho, que é essa ideia de que o Evangelho é uma relação. Se ele é uma relação, ele fundamentalmente depende o tempo todo do reconhecimento. Então eu preciso que vocês me reconheçam, da mesma maneira que eu preciso, consequentemente, reconhecer vocês. Nesse sentido, então, e aí eu já começo um pouco trazendo essa noção de ambivalência. E o que é ambivalência? A ambivalência não é uma contradição. E não é um paradoxo. Por que a ambivalência não é uma contradição? Porque, de alguma maneira, a ideia de contradição nos coloca sempre numa relação que, inclusive, foi muito pensada, né, por um filósofo do século XIX, um filósofo branco e alemão. Sim, porque precisamos racializar o pensamento filosófico, que se chamava Hegel, e que vai, consequentemente, pensar a ideia de contradição como sendo essa possibilidade da gente decidir, ou é uma coisa ou é outra. Isso faz, consequentemente, que a gente mergulhe numa ideia de modernidade em que a gente sinta sempre que a contradição é um problema. A gente precisa resolver o tempo todo o dilema da contradição. Mas aí é a questão. A ambivalência é uma categoria, uma palavra que emerge consequentemente para dizer que sempre são, no mínimo, duas coisas ao mesmo tempo. E que a gente não precisa necessariamente constituir essa tensão existencial de o tempo todo pensar se é isso ou se é aquilo. O que a gente precisa, consequentemente, fazer é o tempo todo administrar, reconhecer as ambivalências do Evangelho. E é nesse processo de ambivalência que, de alguma maneira, a minha trajetória vai se constituindo.
Eu sou uma pessoa filha de um casamento interracial, uma mãe negra, um pai branco, mas um casamento entre duas pessoas nordestinas. Consequentemente, eu sou a primeira pessoa da minha família que nasce no estado de São Paulo. E em que lugar do estado de São Paulo eu nasci? Num lugar que eu apelido carinhosamente de Mississippi Paulista. Nasci na cidade de Piracicaba. Para quem não é do estado de São Paulo, Piracicaba é uma cidade muito próxima aqui à capital paulista, mas é uma cidade, uma região que, em meados do século XIX, recebeu pessoas protestantes vindas da Guerra da Secessão. Consequentemente, recebeu um grupo de protestantes que tinha a escravização como um fundamento do Evangelho. Isso já traz um dilema importante para a gente e uma questão fundamental para a gente pensar nesse processo das ambivalências. O Evangelho, de alguma maneira, fletou, se constituiu, porque o Evangelho não é um conteúdo, ele é quem? Ele é Jesus. E, consequentemente, ele é o que somos, o que vamos nos tornando. O Evangelho, nesse momento, nessa região, emerge constituindo, argumentando a escravização como uma natureza, como um mandamento divino. Isso já traz um dilema fundamental nessa ideia de ambivalência. Para a gente falar de Evangelho, a gente tem uma responsabilidade ética fundamental no Brasil, que é resolver o problema da racialização. E, consequentemente, como a racialização constitui mecanismos de desumanização e de atrocidade. Enfim, nasci então no Mississippi Paulista, como uma pessoa de um casamento interracial. Eu sou uma mulher negra de pele clara, mas que, apesar de ter a pele clara, sofreu desde muito cedo o racismo, exatamente por ter nascido numa região muito branca do estado de São Paulo. Se a porcentagem de população negra no estado de São Paulo é de 37%, nessa região do estado de São Paulo, a população negra ela baixa para 29%, 30%. Então, você tem uma quantidade ainda menor de pessoas negras. Meus pais, antes de eu nascer, se converteram numa igreja batista. A minha mãe se converteu na primeira igreja batista aqui de São Paulo. Minha mãe era uma empregada doméstica que era analfabeta. A minha mãe tem uma trajetória de vida que, desde a sua infância, ela então é levada para as casas para realmente trabalhar no serviço doméstico. Ela chega em São Paulo nesse contexto de alguém que vem como babá de crianças brancas, analfabeta. E ela encontra, então, na Igreja Batista, um curso de Mobral, que se chamava Mobral na época, hoje a gente chama de EJA. Foi se alfabetizando a partir da Bíblia que a minha mãe, uma mulher negra, consequentemente, numa igreja majoritariamente branca, aprende a ler, aprende a interpretar a Bíblia, constitui uma relação com Deus e, com isso, consegue alterar uma trajetória que estava meio que predestinada para ela. O celibato das mulheres negras que trabalhavam como domésticas. A minha mãe se casa na Igreja Batista. E, consequentemente, isso permite com que ela, de alguma maneira, consiga desenhar uma outra trajetória. Ambivalência. Eu começo falando de um processo que constitui, consequentemente, uma naturalização da escravização, mas posso falar também, porque o Evangelho é um quem e é um agir, posso falar também na igreja como um espaço de reconhecimento e um lugar em que, consequentemente, uma pessoa pode decidir alterar
toda uma predisposição social que havia sido construída para ela. Sou, então, essa pessoa que cresce numa igreja batista do interior de São Paulo. Sempre fui muito missionariazinha, de pregar, de cantar, de evangelizar. Aprendi Libras. E, então, desde a adolescência, havia uma questão importante de que eu seria uma missionária. E é assim, consequentemente, que eu chego em São Paulo para cursar teologia e para ser missionária. Nesse processo, então, tem uma questão fundamental. Eu encontro uma série de problemas na teologia, me descubro como uma pessoa feminista, me apaixono por tudo que, de alguma maneira, não estava muito no script, a teologia feminista, a teologia da libertação, na época, né, a teologia da missão integral. E, com isso, eu passo a ter, consequentemente, questões para seguir esse projeto que eu tinha, né, de uma vida de ser uma missionária. Com isso, o que vai acontecendo, né, consequentemente, é que eu entro numa crise existencial gigantesca e nessa crise eu entendo que eu preciso seguir estudando. Então tem ambivalência. De alguma maneira, foi a partir da teologia, a partir, né, desse caminho e desse processo de reconhecimento, que eu consigo, eu que fui a primeira pessoa da minha família a concluir o ensino fundamental, eu consigo, consequentemente, entender que eu preciso estudar. E consigo, a partir do apoio da igreja, conseguir constituir, elaborar uma possibilidade e um sonho de entrar numa universidade pública, né? Então, as ambivalências estão ali o tempo todo. Consigo entrar na universidade pública, começo, então, a estudar ciências sociais, começo a pesquisar quem? A gente, as crentes. Entro nas ciências sociais querendo muito pensar assim, vou falar de Batista. Porque a gente sempre quer resolver as nossas questões, os nossos dilemas. Sustentar, corporificar uma ambivalência não é fácil. E tem uma questão fundamental que temos que enfrentar no Evangelho, é que alguns de nós corporificam mais a ambivalência do que outros. Para alguns de nós, a ambivalência pesa mais, marca mais, constitui mais. Nesse sentido, então, o que eu acabo fazendo é ir estudar as neopentecostais. Eu sabia que eu já ia ouvir um vixe, né? Começo, então, a estudar a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sabia que também esse era uma outra coisa esperada também. Bom, a Igreja Universal do Reino de Deus, e para quem de alguma maneira, eu não sei quem já acompanhou a antropologia é um negócio complicado. Por quê? Porque o fundamento metodológico da antropologia se chama etnografia. A gente tem que fazer pesquisa de campo. E não é aquela visitinha, não, que você chama as pessoas, entrevista 3 pessoas e fala assim, acabou, ufa, já tenho meus dados. Não. São anos e anos de pesquisa de campo. O que significa que, entre mestrado e doutorado, eu frequentei assiduamente a Igreja Universal do Reino de Deus por 8 anos. E sim, a minha carteirinha de batista está em risco agora. Não tenho dúvida disso. Os meus pais morriam de medo de um dia eu chegar e falar assim, olha, é isso, Edir Macedo é minha vida. Virei realmente sou neo agora, neopentecostal, neoliberal, enfim. Mas isso não aconteceu. Mas
eu estou trazendo a Igreja Universal para pensar a ambivalência, porque a gente não consegue enxergar o Evangelho na Igreja Universal. Isso é um problema. A gente não devia fazer isso. Porque o Edir Macedo não é Igreja Universal. O Marcelo Crivella não é Igreja Universal. Quem é a Igreja Universal? No censo de 2010, a gente ainda não tem os resultados do censo de 2022 e a divisão por denominação, mas segundo o censo de 2010, a Igreja Universal, ela tinha 72% de quem frequenta mulheres. A Igreja Universal é a denominação mais feminina do Brasil. Não existe outra denominação, outra religiosidade, e já vi que cheguei nos 15 minutos, que seja tão feminina como a Igreja Universal. Outro dado importante da Igreja Universal, ela é a denominação mais negra do Brasil. Se a gente está falando de um público de 72% feminino, e quando a gente vai para alguns estados do país, esse dado aumenta ainda mais, como o Rio de Janeiro, que é onde tem mais mulheres na Igreja Universal, quando a gente vai para o quesito raça, a gente está falando, consequentemente, de que 67% são negros. E o dado, de evangélicos negros no Brasil, que são a maioria, é 54%. Então, a IURD tem muito mais pessoas negras. Então, quando a gente duvida do Evangelho, ao olhar para a IURD, de alguma maneira, a gente está descredibilizando mulheres negras. E, ao fazer isso, a gente reconstitui o enquadramento colonial, que vai, consequentemente, desenhar que o Evangelho é dos brancos e que pessoas negras têm um lugar específico nesse enquadramento. E o lugar específico é sempre ocupar o lugar da atrocidade. Enfim, ambivalências. A gente tem muitos desafios para pensar o Evangelho e a gente tem, consequentemente, esse desafio fundamental de entender que, para viver o Evangelho, para constituir esse quem e esse agir, a gente precisa enfrentar o quanto o nosso Evangelho foi racializado. E o quanto a gente segue nessas estruturas racializadoras, porque a gente descredibiliza a vivência de Evangelho de algumas pessoas. É isso. Agradeço muito.